Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Não tem projeto. Não tem. Hoje não deu. Hoje não. Pode ser aparecendo agora na fase do expediente mesmo. Dani. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Cana agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convidamos para acompanharem a transmissão da 7ª sessão ordinária do ano 2025 e a 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana, através do portal da TV Câmara na internet, www.câmaracanas.sp.gov.br. Esta é a 7ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Laerte Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. Em conformidade com a Lei Municipal número 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Esplêndido, ao som do mar e à luz do
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, rola, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula. Mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte. Verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Continuando, de acordo com o artigo 109, parágrafo 1º do Regimento Interno, a fase do expediente terá a duração máxima improrrogável de 1 hora e 30 minutos. Coloco em votação a ata da sexta sessão ordinária realizada em 15 de 4 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Coloco em votação a ata da 8ª sessão extraordinária subsequente, realizada em 15 de 4 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Continuando, solicito ainda do primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uso do artigo 134 e solicitar a remoção do projeto número 10/2025. O pedido do novo vereador é regimental. Coloco em deliberação do plenário o pedido do novo vereador para retirada do projeto número 10/2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O pedido do novo vereador foi aprovado por unanimidade de voto. Peço à secretaria que retire o projeto da pauta. Expediente interno, deliberação de projeto. Projeto de lei ordinário número 20/2025. É esse mesmo? Projeto de lei ordinária 20/2025 dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. Projeto do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinário número 22/2025. Projeto de lei ordinária número 22/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2026 e da outras providências. Projeto do Poder Executivo. Encaminho os projetos para a comissão emitir esse parecer e será formalizado o convite edital da Câmara Municipal convocando a audiência pública para a discussão dos projetos ao lado da LDO, antes de entrar para a votação em plenário. Audiência essa que será realizada no dia 10 de junho de 2025, terça-feira, às 18h30, horas no plenário da presença da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Canas. Expediente da Prefeitura.
Presidente da Câmara Municipal, assunto resposta de proposituras enviadas. Prezado senhor Laertes Zanin, aproveito o ensejo para cumprimentá-lo na ocasião informar. Segue anexo as respostas às proposituras. Indicação número 060, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 de 2025 e a moção 20, 21, 22, 23, 24 e 25, 27 de 2025. Gustavo Zanin Luciano Famadas, prefeito municipal. As respostas da prefeitura estão na secretaria à disposição dos vereadores. Expediente externo. Ofício do MP 403/2025. Ofício número 403/2025, assunto reassunção do exercício do cargo. Excelentíssimo senhor, venho respeitosamente cientificar que, a partir de 4 de novembro de 2024, reassumi o exercício do cargo de segundo promotor de justiça da comarca de Lorena. Desde logo, coloco-me à disposição de Vossa Excelência e apresento protesto de estima e consideração. Cassiano Antônio de Oliveira, promotor de justiça. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na última sessão ordinária. Requerimento número 26/2025. Requerimento 26/2025. Requeiro a mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao senhor Gustavo Zanin Luciano Famadas, prefeito municipal de Canas, solicito cópia da lista de substituições referente ao ensino infantil e fundamental do mês de março/2025. Vem por meio de solicitar oficialmente a cópia da lista de substituição referente ao ensino infantil e fundamental do mês de março, vinculada ao processo seletivo vigente com base no princípio da transparência e legalidade que rege a administração pública. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de abril de 2025, Thalissa de Souza do Amaral, vereadora PSB. Está em discussão o requerimento número 26/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Boa noite, Jéssica, Júlia. Boa noite a todo o plenário, nobres vereadores, mesa administrativa e todos que estão assistindo a sessão pela TV Câmara. Essa propositura ela foi colocada a pedido de alguns professores que estão aguardando serem chamados para substituição. Então, como a gente recebeu muitas reclamações de diversos professores, sejam do município ou de outra cidade que prestaram o processo seletivo aqui, a gente quer saber, né, se o prefeito ele vai dar para nós essa lista de substituição referente ao ensino infantil e ensino fundamental, somente do mês de março, tá bom? Esse requerimento é uma resposta para todos os professores que estão aguardando ser chamados. Continua em discussão o requerimento número 26/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento número 26/2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 27/2025. Requerimento 27/2025. Requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado o senhor Gustavo Zanin Luciano Famadas, prefeito municipal de Canas, solicita a cópia do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, e o município de Canas. Considerando a importância da transparência do acesso à informação para o acompanhamento e fiscalização dos serviços públicos, a presente solicitação tem como objetivo obter cópia do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e o município de Canas. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de abril de 2025, Thalissa de Souza do Amaral, vereadora PSB.
Está em discussão o requerimento número 27/2025. Está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 5 minutos. Esse requerimento, ele é uma solicitação, né? Que tem o intuito de saber até onde é a competência da Sabesp e onde começa a competência do município. Hoje, a gente tem diversos problemas com a Sabesp na cidade. Vou citar 3. O primeiro é na rua João Mendes de Almeida. Muitas reclamações dos moradores, porque foi cortado a rua desde o bairro São Judas até o José Sacilote, para poder ligar água, esgoto, enfim, é necessário, né? E a rua João Mendes e Sacilote estão inacabadas. Segundo, Rua Ferreira, eles começaram a colocar o bloquete e não terminou. E também o terceiro, que falta o posto de tratamento de esgoto aqui na nossa cidade, porque aquilo que tem na Rua do Meio não tem como chamar de posto de tratamento, né, gente? Então, de caráter informativo mesmo, para a gente ter esse contrato em mãos para poder cobrar a Sabesp ou o município, se for competência. Continua em discussão o requerimento número 27/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O requerimento número 27/2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 28/2025. Requerimento 28/2025. Requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Lucena Famadas, no sentido que o mesmo informa a esta Casa de Leis o andamento da obra e previsão de inauguração da nova creche municipal. Justificativa. O presente requerimento se justifica, pois vários munícipes procuraram este vereador com a referida solicitação. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de abril de 2025, Valdinei da Silva, Gus Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 28/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Requerimento número 28/2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 29/2025. Requerimento 29/2025. Requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Lucena Famadas, e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que informe esta Casa de Leis e a população de Canas quais são os critérios usados para a distribuição de cestas básicas do município e por que o atraso na distribuição de cestas destas cestas. Justificativa. O presente requerimento se justifica, pois vários munícipes procuraram este vereador com a referida solicitação. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de abril de 2025, Valdinei da Silva, Gus Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento 29/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Requerimento número 29/2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 30/2025. Requerimento 30/2025. Senhor presidente, no uso das minhas atribuições legais, venho por meio deste requerer à mesa, ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado à Diretoria Municipal de Saúde do município de Canas, para que seja realizado um levantamento da quantidade de pacientes na fila de espera para consultas com neurologista e para a realização de exames neurológicos, que estão em processo de busca de diagnóstico ou laudo médico referente a transtornos psicossomáticos, como TEA, transtorno do espectro autista, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e TDO, transtorno opositor desafiante, TOD, transtorno opositivo desafiador intermitente, entre outros. Este requerimento se justifica pela importância de identificarmos com clareza a quantidade de pacientes que aguardam consultas com o neurologista e exames específicos para diagnóstico de transtornos psicossomáticos como autismo e outros. Plenário Antônio Carlos Ventura, 14 de abril de 2025, Rafael dos Santos
Francisco Rafael Santos, vereador Podemos. Está em discussão o requerimento número 30/2025. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Olá, boa noite a todos, senhor presidente, a todos os vereadores dessa casa, a toda a população presente também, sejam muito bem-vindas a essa casa. Hoje, quase que de forma majoritária, as mulheres aqui presentes, isso é muito bom, é importante demais ver essa busca, essa procura na política, né, e nesses ambientes públicos das mulheres. E deixo aqui meu desafio a todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara, que possam, de fato, desejar estar aqui com a gente também nas próximas sessões, pois é extremamente importante participarmos de tudo que está acontecendo nessa casa legislativa. E diante desse requerimento de número 30, nós trouxemos esse requerimento a partir de uma demanda muito importante, que nós começamos a trabalhar desde o início desse ano. Nós, a princípio, levamos esse assunto diretamente à Secretaria de Educação, onde o professor Rubens, o secretário Rubens Guimarães, já nos deu um retorno algumas semanas atrás, dizendo que hoje a rede municipal ela acompanha cerca de 48 alunos, 48 possíveis pacientes da saúde que hoje fazem uso desse acompanhamento médico, psiquiátrico ou psicológico, ou terapêutico, né? E diante disso, nós hoje queremos aqui requerer junto à pasta da saúde, à Secretaria de Saúde, algo um pouco mais amplo do que isso. Porque quando falamos da rede educacional, da rede municipal de ensino, nós estamos falando desse número que hoje se restringe em 48 alunos, mas quando nós falamos a nível da cidade e de alunos que não compõem a rede municipal e estudam em alguns projetos paralelos ou até mesmo na rede privada, né, eles estão fazendo uso da saúde pública no município, porém, eles não constam nesse relatório da educação. E por isso aqui faz-se necessário esse levantamento também junto à diretoria, junto à secretária, né, de saúde, para que então nós possamos ter essa clareza aqui no legislativo. Por meio da educação, estamos falando de um número de 48 alunos. Dentre eles, 33 estão com diagnósticos fechados e 15 deles estão em análise, em procura de diagnóstico. E quando nós invertemos isso, ou na verdade tiramos dessa pasta da educação e levamos à saúde, nós tendenciamos a aumentar em escala esse número. E eu gostaria muito de pedir a sensibilidade da secretária, dos responsáveis, para que nós então pudéssemos encontrar de fato esse número de forma mais exata. E por que essa sensibilidade? Porque eu sei que eu não estou falando de algo tão simples. Nós estamos falando de exames que estão ali parados, de consultas que estão ali paradas há alguns anos já. Alguns documentos até se perderam, outros tiveram alguns problemas, outros conseguiram recuperar, mas a verdade é que nós temos uma fila absurdamente grande, uma fila absurdamente grande na nossa saúde, que precisa começar a ser assistida, e eu sei que já começou. Eu tenho alguns retornos pontuais de pessoas que nos procuraram, dizendo que o agendamento atual, né, na gestão atual, já pontuou algumas coisas, já conseguiu avançar com alguns exames, já conseguiu avançar com algumas análises, de algumas filas que estavam ali aguardando nos últimos meses, e isso me alegra muito, então fico muito feliz em saber que algumas coisas já estão avançando, mas eu sei que ainda muitas outras estão paradas e precisam de recurso, e precisam de atendimento diferenciado, e precisa de um outro caminho mesmo no legislativo e principalmente no executivo, né? Então eu estou aqui solicitando à Prefeitura Municipal, em especial à Secretaria Municipal de Saúde, que possa levantar, através desse requerimento, todos os pacientes que estão em diagnóstico ou já foram laudados e estão ali aguardando as consultas neurológicas ou os exames de punho neurológico, para que a gente possa, então, ter essa tranquilidade em saber aqui nessa casa de qual número exatamente nós estamos falando. Nós temos ido à LESP, nós temos conversado com deputados, nós temos conversado com assessores e nós temos pedido recursos para essa cidade, para que através desses recursos nós possamos entrar nessa linha de custeio para favorecer o município e favorecer o zerar dessa fila. Nós sabemos que é um desafio falarmos de zerar uma fila, seja para qualquer uma das especialidades, mas é algo que
nos faz acreditar que de fato é possível e de fato nós estamos aqui trabalhando para que isso possa ser viável e aconteça. Então eu quero pedir aqui a sensibilidade de cada um dos pares nessa casa e entender que nós estamos diante dessa oportunidade, gente. A oportunidade de sermos a voz, sabe, de fazermos ecoar o clamor silencioso daqueles que não podem falar por si mesmos. Então que nós possamos entrar juntos nessa causa e entender que é uma causa extremamente relevante aqui para a nossa cidade. Obrigado a todos. Continue em discussão o requerimento número 30/2025. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 74/2025. Indicação ao senhor prefeito municipal de Canas, no sentido que o mesmo possa fazer a manutenção da guarita localizada na rua João Mendes de Almeida, sendo a troca da porta e a troca do vidro da janela que está quebrado. Edson Afonso de Lima, Edson Nenê, vereador MDB. Indicação número 75/2025. Indicação 75/2025. Indicação ao senhor prefeito municipal de Canas, no sentido que estude a possibilidade de solicitar aos órgãos competentes a realização de estudos técnicos e orçamentários visando a construção de um centro especializado para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e outros transtornos psicossomáticos no município de Canas. Pela ordem. Rafael dos Santos Francisco, Rafael Santos, vereador Podemos. 2 minutos. Mais uma vez, voltando a essa tribuna, eu quero trazer essa indicação como algo extremamente relevante ainda dentro desse assunto. Desde o início do ano nós estamos construindo uma linha de tempo mesmo referente a essa causa tão nobre, que é a causa da inclusão social. Uma causa defendida por muitos aqui nessa casa, e isso nos alegra muito, porque nós sabemos que nós não estamos militando em causa pessoal, em causa própria ou por uma pequena minoria. Nós estamos dizendo que uma cidade que caminha nesse ambiente de inclusão é uma cidade que está se preparando, não apenas para as demandas presentes, mas principalmente para as demandas futuras. E aqui eu estou com uma indicação extremamente desafiadora, mas extremamente importante e relevante. Inclusive, nós trouxemos aqui, junto a essa indicação, um pequeno modelo, um protótipo, ou melhor dizendo, um sonho pessoal para essa casa. A ideia é que nós possamos ter no nosso município um trabalho exclusivo do nosso poder executivo, para que nós pudéssemos ter aqui nessa casa, nessa cidade, um centro especializado de atendimento para as crianças, adolescentes e adultos que sofrem de transtornos psicossomáticos. A ideia é que nós possamos ser uma referência regional, inicialmente cuidando dos nossos munícipes. Hoje nós temos a necessidade de sair para fora, através dos convênios como a PAI, como a Casa do Amigo, que não é conveniada, mas é uma instituição que passa a ter também um certo respaldo aqui na região. E nós precisamos sempre desse apoio regional. E quando falamos de ter no município esse centro, nós estamos dizendo que as nossas crianças e adolescentes serão cuidados de uma forma extremamente diferenciada, através dessa rede de apoio, dessa equipe multidisciplinar que nós passaríamos a ter aqui no município. Inclusive, eu quero aproveitar esses segundos finais para dizer da importância de olharmos com carinho, falando agora ao nosso prefeito municipal, Gustavo Lucena, de olharmos com carinho essa transição que nós teremos, já estou encerrando, presidente, essa transição que nós teremos da creche para essa nova creche que está sendo concluída, e quem sabe não pudermos então utilizar desse espaço da creche atual para ser ali esse centro especializado de atendimento às crianças e adolescentes, jovens, com transtornos psicossomáticos. Já é uma estrutura pronta, tem um tamanho hábil para isso, obviamente precisaríamos ali apenas de uma reforma interna. E essa reforma, com certeza, viabilizaria muitas coisas aqui para as nossas crianças. Eu tenho certeza que seria o sonho de todos os pais atípicos dessa cidade. Muito obrigado a todos. Continuando, solicito ao primeiro secretário
que proceda a leitura das proposituras apresentadas na presente sessão ordinária. Moção de apelo número 30/2025. Moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, Gustavo Zanin Luciana Famada, no sentido que o mesmo estude a possibilidade de fazer a poda das árvores localizada na Avenida 22 de Março, desde o campo de futebol até a entrada da cerâmica Shimazu. Plenário Antônio Carlos Ventura, Hernani José da Silva Nando, vereador PL. Está em discussão a moção número 30/2025. Pela ordem está com a palavra o vereador Hernani por 5 minutos. Boa noite a todos, boa noite, colegas, boa noite ao público, boa noite aos ouvintes. Eu fiz essa moção aí porque eu fiz uma indicação, tudo aí, mas não me deram resposta e a gente está sendo muito cobrado você pega aqui do campo de futebol até no Shimazu, as lâmpadas estão tudo no meio das árvores. Está um breu aquele ali e tem horário de escola. As crianças, entendeu? Saem do grupo aqui, estão passando lá, o pessoal vem na missa, essas coisas, estão reclamando muito, e, entendeu? E já cobrei bastante lá. Então, eu estou fazendo essa moção de apelo para isso. O prefeito parasse, visse com carinho ali, olhasse aquele ali, porque estão falando que é problema da Bandeirante, não tem nada a ver com a Bandeirante já fez a parte dela, ali não tem fio mais encapado, é fio singel, tudo encapado. Então, pode olhar. Até frente ali, Rafael, olha para você ver no poste lá, os fios são tudo triplex, não tem mais nada disponível que pudesse cortar. Então a Defesa Civil pode fazer isso. A engenharia devia olhar com carinho lá, você entendeu? Alugar um muque, alguma coisa, ir lá e cortar, pelo menos onde que está a iluminação, para clarear a ciclovia ali para o povo. É só isso, meu presidente. Continua em discussão a moção número 30/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Moção de apelo número 31/2025. Moção de apelo 31/2025. Apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o egresso plenário, moção de apelo ao prefeito municipal de Canas, no sentido que o mesmo estude a possibilidade de fazer a manutenção e pintura nos padrões da lei de trânsito de todas as lombadas instaladas no município de Canas. Justificativa. A presente moção justifica-se, pois é necessário realizar a manutenção destes importantes equipamentos de segurança de trânsito, pois sabemos que ainda existem motoristas que não respeitam as leis em vigência e insistem em abusar da velocidade dos seus veículos. Neste sentido, que solicitamos mais uma vez esta benfeitoria para a população. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de maio de 2025. Hernani José da Silva Nando, vereador PL. Está em discussão a moção número 31/2025. Pela ordem está com a palavra o vereador Hernani por 5 minutos. Boa noite a todos. Volto nessa tribuna de novo. Cobrar isso aí, porque eu cobrei lá atrás e também não me deram resposta. Então, eu queria que o prefeito agora já está com 4 meses aí, e as lombadas da cidade está tudo pagada, entendeu? Não tem mais pintura. O pessoal, entendeu? Não estão respeitando. E muitas pessoas também que vêm de fora, que chegam nas lombadas, não tem sinalização mais, está tudo pagada. Então, acho que precisava urgente, entendeu? Pintar, pelo menos a lombada da cidade inteira da cidade. É só isso, só. Continua em discussão a moção número 31/2025. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson por 5 minutos. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público presente e a todos que nos assistem pelo TV Câmara. Eu quero reforçar esse pedido do vereador Hernandes, que, se eu não me engano, vereador, acho que foi em janeiro que você fez fevereiro, E até agora não foi tomada nenhuma solução sobre isso. Então, eu quero carinhosamente chamar a atenção aí do secretário, do Paulo, até inclusive hoje,
eu tive falando com a Júlia, que está aqui presente, né, em relação a isso, né, os obstáculos estão todos apagados, não tem nenhuma visibilidade. Então, que o Paulo possa olhar com carinho aí e ver para amanhã já essa possibilidade aí, porque esse documento ele já foi feito em fevereiro, né, e continua da mesma forma. No momento é só isso, presidente. Continua em discussão a moção 31/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Requerimento número 31/2025. Requerimento 31/2025. Requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado a empresa Sabesp, solicitando que faça o reparo de uma parte do asfalto que está afundando, devido à ligação de esgoto em frente ao número 430 da Rua do Meio, neste município de Canas. Justificativa. O presente requerimento se justifica, pois o local precisa urgentemente de manutenção e reparo, conforme foto abaixo, já que o movimento de veículos pesados é constante e, neste sentido, é necessário prevenir acidentes e prejuízos para quem utiliza a referida via pública. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de maio de 2025, Hernando José da Silva, Nando, vereador PRD. Vereador PL. Está em discussão o requerimento número 31/2025. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 32/2025. Requerimento 32/2025. Requeiro à mesa, após ouvir o douto plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado a empresa Sabesp, solicitando que faça o reparo de uma parte do asfalto que está afundando devido à ligação do esgoto em frente ao número 796 da Rua do Meio, neste município de Canas. Justificativa: o presente requerimento se justifica, pois o local precisa urgentemente de manutenção e reparo, conforme foto abaixo, já que o movimento de veículos pesados é constante e, neste sentido, é necessário prevenir acidentes e prejuízos para quem utiliza a referida via pública. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de maio de 2025, Hernando José da Silva, Nando, vereador PL. Está em discussão o requerimento número 32/2025. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Hernando por 5 minutos. Boa noite a todos. Voto nessa tribuna aqui. Cobrar essa empresa, né? Que é uma só para misericórdia, como disse. Ô empresa, viu? Tomara que acaba logo 2027, né? Chega logo para acabar essa empresa aí, viu? Porque, né, um asfalto tão, como disse, tão caro, né? Essa empresa vem com base de 20 minutos ali, destrói tudo e depois deixa tudo fundando. Né, Capão? Você também passa lá, você vê, né? Uma obra ficou tão boa na Rua do Meio, a empresa acabou com a Rua do Meio, Sabesp, né? É uma empresa que fala para você, cara, olha, tem que, igual você falou, Palícia, procura saber as leis mesmo, de quem que é o município, ou quem que é a parte do município, qual que é a parte da Sabesp. Porque, para cobrar, cara, porque como for agora, eles vão ter que fazer, não sei qual prefeito que fez na época. Teve uma época para eles entrar na cidade, eles tinham que comunicar a prefeitura, comunicar o engenheiro da prefeitura. Eu não lembro qual prefeito que fez isso. Comunicava a prefeitura, o engenheiro ou um secretário ia acompanhar. Porque, olha, não é justo, cara. É tudo que eles fazem, a cidade inteira está retalhada, né? E depois vai lá, faz aquele remendo, aí funda tudo, vai estragando, só aumentando, depois o município que tem que estar fazendo asfalto, fazendo tudo, né? Aí fica para o município. Então, eu peço votos seus aí, para a gente cobrar essa empresa, porque, olha, só por isso, só. Obrigado.
Continua em discussão o requerimento número 32/2025. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O requerimento número 32/2025 foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 76/2025. Indicação 76/2025. Indicação ao senhor prefeito municipal de Canas no sentido que o mesmo estude a possibilidade de construir ou reformar o primeiro ponto de ônibus localizado no início do bairro Dona Ana, na rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, sentido Lorena. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de maio de 2025. Hernani José da Silva, Nando, vereador PL. Pode pedir Pela ordem. 2 minutos, vereador. Eu volto aqui nessa tribuna, cobrar aí esse ponto de ônibus, né? É uma vergonha, né? É isso aí, é na Tuia ali, quem sabe ali, ó, falar do Tuia, entrada aqui do bairro Dona Ana. E esses dias eu passei lá, a mulher estava embaixo desse ponto, cara, chovendo. Entendeu? Então eu peço pro prefeito aí, por favor, olhe com carinho. Entendeu? Esse ponto aí, esse aí, ó, como diz, é herança da cidade, porque ó, é o único ponto que tem da primeira administração do município. Esse é o último ponto que ficou da administração passada. Primeira administração da cidade de Canas. 30 e poucos anos aí esse ponto tem. Que era o seu Nardinho que fez. Então eu peço ao prefeito, por favor, olhe com carinho lá, prefeito. Por favor, faça um ponto novo para essa população lá, ó, que precisa, que é do bairro da Naana, que pega o ônibus ali, né? Até aquela chácara do Theo ali, aquele pessoal ali usa muito esse ponto aí, da fazenda que desce ali. As crianças ali da escola também esperam o ônibus ali para pegar a escolar. Então eu peço com o maior carinho, prefeito, por favor. É só isso, só. Obrigado. Indicação número 77/2025. Indicação 77/2025. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gustavo Zanem Lucena Famadas para que implante placas indicativas de cuidado crianças brincando na rua João Mendes de Almeida, junto às Lombadas. Plenário Antônio Carlos Ventura, 5 de maio de 2025, ao seu Moreira da Cunha Júnior, ao seu Júnior, vereador MDB. Pela ordem. 2 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Thalissa, aos funcionários aqui da casa, à população que acompanha aqui, a todos e a todos que ouvem pela TV Câmara também, a todos o meu boa noite. Senhor presidente, essa indicação, nós estamos atendendo aí a um pedido, né, dos moradores lá da João Mendes de Almeida, que nos procuraram, né, nesse sentido, para que a prefeitura pudesse, né, colocar essas placas indicativas da mesma forma que foi colocado aqui na Avenida Antártica. Né? Corroboro, já que a gente está falando de sinalização, corroboro com o pedido, né, do vereador Nando em relação às lombadas, né? É importante a identificação e essa placa, né, ela também é importante porque na rua João Mendes de Almeida, nós temos lá uma rua estreita e temos um fluxo lá de veículos considerável. E lá as crianças brincam na rua, né, devido à localização. Então, é fácil de você chegar lá e ver crianças brincando na rua. Então, lá é um local que demanda este cuidado do poder público. Essa indicação vai nesse sentido, para que se coloque essa placa, e acredito que tudo aquilo que vier para ser visto como sinalização para a prevenção de alguma coisa, sempre será importante. Continuando a sessão, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário se há projeto. Primeiro secretário que não tem. Não há, senhor Não há. presidente. Então, vamos passar para a explicação pessoal, então.
Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da explicação pessoal. De acordo com o artigo 121 e parágrafo 1º do Regimento Interno, a ordem de chamado será estabelecida por sorteio. Solicito pelo secretário se há vereador inscrito que proceda o sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior, pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 10 minutos. Senhor presidente, mesa administrativa, nobres pares, mais uma vez, a toda a população que acompanha a sessão de Câmara, o meu boa noite. Gostaria apenas de fazer aqui algumas ponderações, né? O primeiro delas, eu gostaria de explicar o projeto que nós colocamos aqui, das câmaras de monitoramento. Eu percebi que causou alguma dúvida, é que na legislatura passada, esse projeto foi apresentado, né, por mim e pelo vereador Chico Mineiro. E na época, esse projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, por unanimidade. Porém, a Prefeitura, na época, vetou o projeto. E o veto veio para ser votado aqui. A Câmara poderia derrubar, mas preferiu, na época, seguir o veto da prefeita. Então, o projeto foi vetado por esta razão. Então, desta forma, nós estamos reapresentando ele novamente nessa legislatura, o mesmo projeto, tá? Só para explicar aí para os nobres pares. Gostaria também aqui, senhor presidente, o vereador Nando está presidindo neste momento, endossar aqui o pedido, né, que os vereadores fizeram, as indicações e também várias moções de apelo ao prefeito municipal, no que depender de nós, pode ter certeza que nós cobraremos também, porque são benfeitorias para a nossa população, né? São benfeitorias que visam atender aí a necessidade da nossa gente. Então, quanto aos pedidos feitos aqui, no que depender deste vereador, pode ter certeza que nós cobraremos o Poder Executivo nesse sentido para a execução de tudo aquilo que foi solicitado na medida das suas possibilidades. Quero, mais uma vez, reforçar, né, esse pedido, melhor, essa indicação que nós fizemos, por último agora, de placas indicativas, né, na rua João Mendes de Almeida. Veja que talvez outras localidades também precisem dessas mesmas placas, né? Mas nós, atendendo essa solicitação da João Mendes de Almeida, e me parece que lá precisa de fato, porque a rua é um pouco mais estreita e tem de fato um fluxo ali de trânsito, porque o pessoal do São Judas, né, trafega por ali, o próprio pessoal do Santa Terezinha também tem acesso por ali, e nós vemos que existem muitas famílias, né, que ficam sentados na beira da rua, crianças brincando lá, então é importante ter. Lá tem lombada, como já foi solicitado aqui, de forma assertiva, né, a pintura das lombadas, porque a pintura na cor branca, ela não chama tanta atenção, né, então tem que ser na cor padrão, de que tem que ser feito, né, e aí aproveitar essa propositura que o vereador já apresentou aqui, na pintura das lombadas, também colocar essa placa indicativa, né, como tem aqui na Avenida Antártica, cuidado, crianças brincando. Eu acho que tudo que for possível fazer de sinalização para prevenção é importante e sempre contará com o apoio deste vereador. E por último, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar o ensejo, né? Primeiro, parabenizar o vereador Rafael Santos pelo transcurso do seu aniversário, né? No dia 4 de maio, eu não esqueço o aniversário porque é o mesmo dia do aniversário da minha filha. Então, não tem como esquecer. Parabéns, vereador, Deus abençoe vossa vida, conceda muita saúde, muita paz para você. Aproveitando também, senhor presidente, aí no próximo domingo, né, comemorado o Dia das Mães, né? Eu, infelizmente, não tenho mais a minha mamãe comigo aqui,
mas tenho certeza que onde ela está olhando por mim. Mas eu quero, senhor presidente, parabenizar aí todas as mamães aqui da nossa cidade de Canas, né? Deus abençoe a todas vocês, porque só quem é mãe sabe de fato, né? Aquilo que Deus, na sua infinita bondade, designou para esse ser tão maravilhoso que é ser mãe. Então, que Deus abençoe todas as nossas mães, e eu quero em especial mandar aqui um abraço para minha esposa, que tem sido uma mãe exemplar. Deus abençoe muito, e a todas aqui, né, as servidoras aqui da casa, né, vereadora Thalissa também, Deus abençoe você, né, como vereadora e mãe aqui nessa legislatura. Deus abençoe a sua vida nesse exercício tão importante que é ser mãe. E também a todas as nossas funcionárias da casa, né, Deus abençoe a todos, a Lilian e a todos, né, e a todas as servidoras também do nosso município. Deus abençoe a todas vocês, tá bom? Senhor presidente, hoje minha fala é um pouco curta, né, que amanhã nós temos uma missão a ser cumprida. Deus abençoe a todos e uma boa noite. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e procedo o sorteio. Rafael dos Santos Francisco. Pela ordem. Pela ordem, está com a palavra o vereador Rafael por 10 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero usar essas considerações finais para falar de alguns assuntos extremamente relevantes aqui. Ao seu obrigado pelas felicitações. Obrigado por cada um também dos pares aqui que encaminharam mensagem, que nos felicitaram também de alguma forma. Muito obrigado a todos vocês. Nesse curto período em que eu faço parte dessa casa e do Poder Legislativo nessa cidade, eu aprendi que a política ela carrega pelo menos 3 pontos ou 3 áreas muito específicas, e eu de fato compactuo com elas e acredito nelas. A boa política ou o bom político, ele precisa se mover a partir da razão, do coração e da política. E isso o presidente dessa casa sempre falou. E eu de fato acredito nisso. E quero usar dessa fala para dizer que as minhas considerações finais hoje aqui, ela vem de encontro a um desses atributos. E eu quero falar hoje aqui do coração, senhor presidente. E diante disso, eu quero falar um pouquinho daquilo que eu acredito, e daquilo que de fato eu espero, e daquilo que de fato para mim seria não meramente uma realização pessoal, mas um sonho coletivo realizado. Quando nós entramos e colocamos o nosso nome à disposição para ser parte do que hoje compomos aqui nessa casa, nós deixamos bem claro que uma das premissas do nosso trabalho seríamos buscar um caminho real, de verdade, de inclusão social, de enxergarmos diariamente isso acontecendo na cidade. E talvez nós olhamos para isso sem a compreensão de que Canas, sendo uma pequena cidade, ela não tem a sua pequenez como um problema. Ela não tem a sua pequenez como algo negativo. A verdade é que dentro das nossas linhas comportamentais de município, nós temos a possibilidade maior e mais rápida de nos tornarmos uma referência nesse âmbito de justiça social, de inclusão social. E o fato de sermos uma pequena cidade nos torna um potencial referente a isso. E eu de fato acredito, e vou trabalhar arduamente para ver isso acontecer nessa cidade. Porque o que me deixaria extremamente feliz e realizado é, ao término desse mandato, eu conseguir olhar para trás e enxergar inúmeras marcas positivas na vida de cada uma das crianças que hoje buscam esse lugar. Na vida de cada um dos pais que hoje brigam diariamente, semanalmente, para ver os seus filhos melhores atendidos. Então eu quero aqui compartilhar a respeito do meu coração e dizer que isso não é apenas um sonho pessoal. Eu tenho a convicção de que isso passou a ser já há muito tempo um desejo dessa cidade, um desejo coletivo da nossa terra.
E por isso hoje aqui eu trouxe essa indicação extremamente audaciosa, extremamente desafiadora. Porque talvez nós vamos olhar para essa indicação e vamos dizer, Rafael, mas está muito distante da nossa realidade como município. Canas ainda não tem estrutura, Canas ainda tem muitas dificuldades, Canas ainda tem muitas limitações. E eu sei das inúmeras limitações que nós temos como município. Mas eu sei de uma coisa, cada vez, como legisladores, ou o Poder Executivo como Poder Executivo, cada vez que nós nos movermos em direção a pequenas melhorias nessa área, nós estaremos cooperando com um bem extremamente maior. Então nós não estamos hoje aqui olhando para essa indicação e torcendo para que amanhã de manhã ela comece a acontecer. Nós não estamos iludidos com isso. Mas nós somos bons sonhadores. Mas não sonhadores que apenas acreditam de forma distante, não, nós queremos ver isso acontecer no município. Nós trabalharemos para ver isso acontecer no município. Nós buscaremos parcerias para ver isso acontecer no município. Nós veremos um caminho nos próximos meses e anos, onde isso vai tornar-se uma realidade. Eu acredito muito que em breve, nós não estaremos mais falando nessa cidade de problemas no transporte, para as crianças que semanalmente estão ali nas suas terapias. Eu acredito de verdade que nós não teremos dificuldades nos próximos meses e anos, de estarmos falando de crianças na fila, por meses ou anos, para uma consulta neurológica. Inclusive, quero aqui parabenizar a nossa saúde municipal, todo o departamento. Hoje eu tive uma boa notícia de que já está muito avançado o processo de contratação do nosso neuropediatra. E que ainda no mês de maio é provável que comece os atendimentos. E isso é algo muito bacana, porque quando nós falamos de uma indicação como essa, de um centro especializado ou de uma casa de apoio ao autista, nós estamos falando da grande possibilidade, mas não apenas da possibilidade de uma equipe multidisciplinar, mas nós estamos falando de ter algo completo no nosso município. Um ambiente onde as nossas crianças e jovens possam de fato se desenvolver, e os pais dessa cidade, os nossos munícipes, possam ter a tranquilidade que os seus desafios domésticos serão abraçados pelo executivo e pelo legislativo nessa cidade. E eu quero deixar bem claro aos pais atípicos, às mães atípicas dessa cidade, vocês não estão sozinhos. Nós estamos diante de um desafio muito grande, e cada um dos vereadores dessa casa sabe do tamanho desse desafio, porque é uma realidade tão complexa que não se resolve de uma semana para outra, que não se resolve de um mês para o outro. É uma grande construção. Mas em meio a essa grande construção, nós escolhemos de fato fazer parte dela. E obviamente que sozinho nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas eu muito me alegro em ver muitos daqui dessa casa buscando caminhos para a cooperação disso também. Como projetos que já foram aprovados nessa casa. Projetos que irão ser aprovados nas próximas sessões dessa casa. E quando eu converso com o prefeito municipal, eu percebo que sempre há olhos muito positivos para essa causa. Quando eu converso com o De Paula, chefe do transporte, eu percebo quanto há um interesse em ver os problemas serem sanados, em especial a essa causa. Então eu sei que nós não estamos aqui falando ou lutando sozinhos. Nós estamos aqui apenas cooperando com algo grandioso, que vai nascer em Canas, e nós nos alegraremos por isso. Nós veremos isso acontecer. E talvez se ainda no coração de muitos de vocês que estão nos ouvindo, ainda há uma certa incredulidade para isso, dizendo, Rafael, mas será que em Canas nós teremos a oportunidade de ver isso? Tantas cidades maiores ainda não conseguiram, tantas realidades maiores ainda não se tornaram possíveis. Nós não estamos falando de infraestrutura interna apenas, nós estamos falando de boa vontade política, o interesse de se levantar para a resolução de uma causa. E digo mais, acredito sim que de todos os desafios que nós teríamos para uma boa implementação de um centro especializado no município, o maior desafio que nós teríamos seria a contratação de um neuropediatra. E o que me alegra é saber que esse neuropediatra está chegando antes desse centro ser estabelecido. É natural que o psicopedagogo venha, que o psicólogo venha, que o terapeuta venha, que o fonoaudiólogo chegue. É natural que pouco a pouco essa equipe multidisciplinar vá tomando forma. E nós possamos ver um lindo projeto de inclusão social nascer nessa terra. E os nossos
jovens, as nossas crianças, sendo muito bem atendidas. Não precisando, não necessitando ir para as cidades vizinhas para ter alguns tratamentos que, com muito respeito, eu digo aqui, limitados. Limitados. As instituições externas ainda estão limitadas, seja pelo volume ou pela necessidade técnica. O que eu estou dizendo é que nós queremos olhar para as realidades externas que já acontecem, nos inspirar, mas ter um firme posicionamento, que aqui na nossa cidade, pelo volume menor que temos, nós podemos fazer melhor, com mais qualidade e com melhor atendimento técnico. E eu tenho certeza que em breve, em nome de Jesus, nós veremos isso acontecer nessa cidade. Muito obrigado a todos. Queria aqui agradecer a presença da Jéssica Virgínia, síndica do condomínio Luan, a Júlia Queiroz, fiscal do condomínio Luan. Prazer receber vocês aqui hoje. Tá aqui. Compareça sempre que puder. Tá? Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e que proceda o sorteio. Thalissa de Souza do Amaral. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra a vereadora Thalissa por 10 minutos. Eu vou ser breve, né, nos meus 10 minutos hoje. Primeiro eu quero começar agradecendo ao Paulo, secretário de Obras, pela resposta das indicações que nós estamos mandando para o prefeito. Hoje mesmo eu falei com ele e mandei para ele uma demanda de um morador falando sobre o quadro que recepciona energia ali na Casa da Cultura. E em 1 hora ele resolveu o problema, colocou ali a porta, colocou cadeado. E eu quero dar um parecer, né, das indicações que foram enviadas para vocês que estão assistindo a sessão. A indicação 62/2025, que é a instalação de LEDs, né, no dia 11 de abril de 2025 nas guaritas, foi atendida. Até a pessoa que pediu para que eu entrasse com essa indicação na Câmara enviou mensagem dizendo que ficou ótimo. A indicação 63/2025 está em análise, eles estão estudando junto à Sabesp para a extensão da rede de água até a Travessa Laerte Zanin. Então, vocês, moradores dessa travessa, saibam que através dessa indicação, eles estão analisando e estão estudando para poder conseguir, tá bom? Indicação número 71/2025, está sendo feita a análise de custo e levantamento de bueiros para ser instalado o bueiro inteligente. Essa ideia veio de uma moradora lá da Rua Antônio Favalli, porque ali tem bastante alagamento e ela disse que os bueiros estão sujos, a gente pediu para fazer a limpeza, mas ela deu essa ideia. Então, saiba que a indicação está sendo respondida, eles estão estudando, tá bom? Eu quero também, né, aproveitar que é agradecimento, agradecer a agilidade da doutora Carmen para poder responder, né, nós vereadores. Semana passada, essa semana, eu tenho conversado bastante com ela sobre as necessidades da população, quanto a insumos de enfermagem, remédios, materiais hospitalares descartáveis, tá bom? Eu não entrei com nenhuma propositura sobre isso, porque eu já conversei com ela, então ela está, né, correndo atrás para poder abastecer a farmácia, e eu quero deixar um apelo, né? Eu sei que a licitação ela vai abrir dia 12 de maio, de insumos, de enfermagem e equipamentos. Mas, por favor, né, se vocês puderem fazer uma dispensa de licitação para comprar esses materiais, porque está sendo muito difícil. Tem uma paciente que ela relatou que ela está tendo que ratear com a família para poder comprar essas coisas para fazer curativo na perna. Tá bom? Então, saúde é prioridade. Eu sei que festa é entretenimento, mas festa não coloca remédio no posto e não enche a barriga das pessoas. Então, vamos priorizar aquilo que é necessário, tá bom? Eu quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todos vocês, Júlia, Jéssica, Dani, que estão aqui, para as funcionárias da casa e também para todas as mães da nossa cidade. Vocês são guerreiras. Vocês, né, a gente fala que o homem veio da mulher, porque a mulher que teve, né, o
primeiro filho. E que Deus venha abençoar vocês. Saibam que vocês são fortes. Tem muitas mães solos, né, que trabalham em 2, 3 empregos para poder manter a casa, cuidar dos filhos. Então, saibam que vocês são mulheres de valor. E contem sempre conosco, porque a gente está aqui para legislar por vocês. E eu agradeço. Uma boa semana a todos. Solicito do primeiro secretário se há mais vereador inscrito e procedo o sorteio. Hernani José da Silva. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Hernando por 10 minutos. Boa noite a todos. Volto nessa tribuna, essa noite. Agradecer também, né, dos pedidos que eu tenho pedido aí pelo prefeito, tenha me atendido, né, a gente também tem que agradecer, porque a lombada mesmo do lado do CDHU, da frente à escola, foi feita, então parabéns, prefeito, né, te agradece também, porque estava um perigo lá, né, uma descida num portão de uma escola e foi feita a lombada lá. Muito obrigado. E também venho aqui falar, né, a saúde, né, a gente tem buscado recurso, a gente não vê logo se recurso vai cair aí agora, esse mês, né, e que o prefeito, né, vê que, como disse, a solicitação agora aí mais rápido possível mesmo, para comprar o remédio para o povo, né, que está precisando, todos nós sabemos, né, mas a gente espera mais rápido mesmo possível, que seja, né, com carinho mesmo, doutora Carmen, por favor, né, para a população que precisa, né, que a gente fica sendo cobrado bastante, né, então a gente espera aí, né, que eu sei que depende tudo de solicitação, não é fácil mesmo, mas vai dar agora mais rápido possível, eu sei que vai dar certo, se Deus quiser o prefeito vai encher aquele posto de remédio, e aí quem vai ganhar isso é a população, né, então eu fico feliz por isso, sabendo que mais rápido possível está saindo, e a gente vai estar correndo atrás para buscar mais recursos para o município, né, como que a gente teve também no gabinete do deputado, buscando também para a Travessa Freire lá 100 mil para terminar a iluminação pública, porque eu tinha conseguido uma época um valor com o deputado, fez o início da Rua do Meio até frente ao Luan, né, e ficou o fundo da Travessa da Rua do Meio e a Travessa Freire. E eu tive catalista lá, era para o Gui também, não deu para ele ir, mas a gente conseguiu, o deputado prometeu para a gente que os 100 mil vai arrumar para a gente, para colocar a iluminação de LED na Travessa Freire. Então isso vai ser muito bom para a população, né? A gente trabalhando, correndo atrás, e quem ganha é a população. E venha também aqui parabenizar todas as mães, né? Hoje a vereadora Thalícia, que é mãe, né? A Dani está aqui, a Lília, a Cindy, todas mães da cidade de Canas, né, que é mãe, tem mãe que é mãe e pai no mesmo instante, né, é os dois juntos, né, porque não é fácil não, né, ser mãe. E a gente também veio, como disse, da mãe, né, somos homens, mas viemos das mães. Então é um dia muito feliz neste domingo, aquele que tem a sua mãe, que faz com o maior carinho, trata com o maior carinho da sua vida, né? Porque a gente está no mundo através delas. Então, eu agradeço todas as mães dessa casa, de todas as mães da cidade de Canas. Um feliz Dia das Mães. E venho aqui também, né, falar também da... Peço aqui, prefeito, por favor, vem aqui pedir para você também, que a população estão pedindo que os pontos de ônibus estão precisando limpar. Antigamente os PEAD fazia isso, e hoje não estão fazendo mais.
Você entendeu? O ponto de ônibus estão muito sujo, entendeu? É poeira, é lixo. Então, por favor, que viesse quem que é o responsável aí, que pedisse para fazer isso para a gente, para a população, entendeu? População que está pedindo. E também, se puder, já que eu estou pedindo aqui, que viesse também, pudesse dar uma reforma pintada, porque o ponto está muito sujo, entendeu? Eu acho que se colocar um piso, ou então chegar lá, passar uma tinta, pintar eles, e todas, principal o centro, tinha que cuidar mais desses pontos de ônibus. Né? Até a Dani está aqui, ela sabe disso, que ela trabalhou no PEAD no mandato passado, ela fazia muito isso, com as moças, limpava, você entendeu? Então, eu peço mesmo, de coração mesmo, cobra aí para a gente, prefeito, né? E agradecer o Paulo também, porque tudo que a gente às vezes pede para ele, cara, a gente nem vem aqui pedir mais, porque ele tem atendido. Então, Paulo, parabéns, né? Porque é isso que a administração anda, né? Porque, qual disse o Alceu um dia, disse, né? Muita demanda, mas quando começa a fazer, não vai ficar esse pedido aqui, né? Os vereadores cobrando, pedindo, né, Alceu? Então, você também sabe disso. Porque se atender lá, a gente não vai vir aqui, né? Porque vai ser feito lá. A gente só tem que agradecer também isso. Porque quando é feito lá, a gente não está vindo aqui cobrar. Então, parabéns mesmo, Paulo, entendeu? Que tem atendido, quando a gente liga, cobra. O Maurício também é outro grande parceiro. Quando a gente pede que pode ser feito, vai lá, faz. Então, parabéns vocês. E isso que a gente quer. Porque se continuar assim, a gente não vai ficar cobrando. Não é questão de cobrar, não é isso não. Mas a gente vai parar de vir aqui, fazer requerimento, fazer isso, fazer aquilo. Né? Porque aí está andando. É isso que a gente quer. Quem ganha é a população. Então, eu venho aqui agradecer a todos vocês. E uma boa noite. Fico com Deus a todos aí. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, que proceda o sorteio. Edson Afonso de Lima. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson por 10 minutos. Boa noite novamente a todos. Presidente, gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a resposta que a prefeitura mandou aqui, através do ofício, né? A moção de apelo que eu tinha feito em relação ao funcionário, né, ali no velório. A resposta veio que já tem uma funcionária, que é do PEAD, nada contra, já falei isso aqui, já foi debatido aqui, nada contra o pessoal que está no PEAD. Eu me coloco aqui como se fosse uma pessoa do PEAD também, entendeu? Na simplicidade. Então, não estou desfazendo do PEAD. Quando eu digo colocar um funcionário que tome conta, como a Dani fazia isso muito bem, a Giovana fazia isso muito bem, entendeu? Falecia alguém, o velório estava limpo, a providência eram tomadas, né? Não tinha aquele transtorno, porque a pessoa já estava responsável daquilo ali. Agora o PEAD, a pessoa vai lá e faz a limpeza, mas se acontece aí uma fatalidade de um falecimento, 2 horas da tarde, de madrugada, você vai chamar aquela pessoa que está no PEAD? Então, é isso que eu estou falando, prefeito. Eu entendo que, no momento, tem uma funcionária do PEAD, mas que deixa, então, alguém ali disponível, né? Que fique com a chave, que tome algumas providências no momento que aquela pessoa do PEAD não pode estar ali. É isso que eu estou pedindo, tá bom, prefeito? E nada contra o pessoal do PEAD. Fala também aqui mais um pouquinho em relação aí à Secretaria de Obras, né? Como todo mundo falou aqui, eu acho que a sessão fica até um pouco mais leve quando começa a caminhar, né? O vereador faz a indicação, não é porque ele quer, é porque a população pede, a população cobra e a gente faz o documento e cobra lá do Poder Executivo. Às vezes verbalmente e às vezes no documento, né? Então, também agradeço, Paulo, aí pela atenção dada aí, a manutenção na zona rural, que eu vim pedindo, estão fazendo
os reparos lá na zona rural está ficando ótimo. Lógico que ainda tem muito o que fazer, né? Então, é isso, é agradecer mesmo o pessoal que está fazendo. Agora, presidente, também quero falar aqui um pouquinho sobre a EDP, né? Ali no CDHU tem um fio dependurado ali, já faz mais de um mês. Se eu não me engano, a responsável aqui em Canas, por Canas aqui, é a Mirelli. Pedi aí para a representante da EDP que possa estar vindo o mais rápido possível, olhar essa situação daquele fio. Eu não sei se é um fio telefônico, se passa energia, mas esse fio, quando eu falei com o Kellerman, né, eles entraram com uma nota de atendimento, tem até o número aqui do atendimento, eles deram um mês para fazer, e nisso já está passando aí mais de 40 dias. E aquele fio hoje, ele está quase 1 metro do chão. Então, ele praticamente está quase no meio da rua, doutor. Então, o motoqueiro, quando se encontra com o carro ali, ele passa por baixo daquele fio. E a pessoa tem que abaixar a cabeça para não acontecer um acidente. Então, eu peço encarecidamente aí para a Mirelli, aí, responsável da EDP, que possa estar vendo essa situação aí antes que acontece alguma coisa mais grave ali, né? Falar também aí um pouquinho da Sabesp, né, que todos os vereadores aqui, até os ex-vereadores, já debateram bastante sobre isso, né, que a Secretaria de Obras possa estar cobrando da Sabesp os reparos, né, são muitos reparos, onde eles cortaram para fazer ligação de água e está afundando vários lugares, né? Isso traz muito transtorno para os pedestres, motoristas, ciclistas, motociclistas. Então, que o setor de obra aí possa estar notificando a Sabesp aí para estar fazendo esses reparos, que eu acredito que é de responsabilidade da Sabesp. Cortou, tem que fazer o serviço corretamente. Então, é isso que eu peço para o secretário também, Paulo, aí, para olhar com carinho por isso, né? Mais uma coisa que eu queria pedir aí ao Paulo, essa atenção, Paulo, ali perto do velório, né, quando foi feita aquela ponte ali, do Rio Canas ali, perto do velório, está faltando uma lâmpada ali, e há muito tempo, desde que foi concluída a obra, e aquela lâmpada lá foi pedida aí pelo vereador Hernandes, por mim, e até hoje está lá sem nada. Eu acho que é uma coisa simples, né, que dá para fazer. Tem propositura que a gente também tem que entender que é um pouco mais complicado, mas essa propositura aí é simples, que o prefeito possa atender também isso aí. É uma luminária que falta lá, uma luminária de LED, e vai resolver bastante o caso aí da população aí, né? Outra coisa que eu queria falar também, presidente, é sobre essa placa que o prefeito implantou na cidade. A placa de proibição de jogar lixo em vias públicas. Achei ótimo, achei legal, mas tem que ter fiscalização, e acredito, mesmo com pouca fiscalização, melhorou bastante, porque querendo ou não, a própria placa, ela já inibe, né? Muitas pessoas ficam com medo de ir ali jogar, porque de medo de ser denunciado. Então, eu quero dar parabéns para o prefeito em relação a isso aí. Isso aí já poderia ser tomado uma atitude bem lá atrás, né? Porque isso aí são leis federais, né? Então, que isso aí foi ótimo, ótimo. Está inibindo bastante aí o pessoal jogar lixo. Só que eu também tenho que cobrar aqui da prefeitura em relação aos dias corretos de tirar o entulho, né? Você joga lá um sofá na porta da sua casa ali, na calçada, tem que ter o dia para tirar, não é verdade? Então, a gente também tem que cobrar isso da prefeitura, porque senão acontece o quê? Não vai tirar, a pessoa vai lá de uma maneira ou de outra e vai jogar na via pública. Tá bom, prefeito? É só isso por enquanto. Boa noite a todos. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, e que proceda o sorteio. Não há, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente, com o artigo 41, falar um pouco sobre saúde, educação e serviços urbanos. Um minuto, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, o pessoal da internet, pela TV Câmara que está nos assistindo,
Queria aqui agradecer aqui a presença do ex-vereador Arildo. Venha sempre, Arildo, assistir a sessão, matar a saudade. Então, senhor presidente, eu venho aqui hoje, a gente vê que no início do mandato, né, nós estamos indo para 4 meses de mandato, teve uns tumultos, agora a poeira está sentando, eu acho que as coisas estão chegando no seu lugar, e o prefeito também já acalmou daqueles momentos difíceis do início, está começando a engrenar, né, na saúde, faltam alguns detalhes lá do remédio, tal, mas está indo, os encaminhamentos estão acontecendo, as marcações na fila do cross está diminuindo. Isso é muito importante para a cidade de Cana, para a população de Canas. Eu tenho certeza absoluta que no momento que as licitações das compras de remédio, das merendas nas escolas começarem a acontecer, as coisas vão engrenar bem e o desenvolvimento da nossa cidade vai caminhar normalmente. Eu estou vendo que as coisas já estão tranquilizando, isso melhorando. Ele está dando uma atenção muito bom para os funcionários da prefeitura, podendo fazer tudo aquilo dentro do possível para melhorar para os funcionários. A gente está vendo aí o abono do Dia dos Trabalhadores também. Então, eu acho que está valorizando os funcionários públicos também. Então, e os funcionários merecem. Eu sempre falo aqui que os funcionários são aquele que carrega, o número 1, a menina dos olhos da administração são os funcionários. Eu sempre aqui na Câmara, sempre procurei valorizar também os funcionários, e o prefeito também está demonstrando isso. Então, é isso aí. Na educação, a gente tem acompanhado também o esforço do Rubinho. A gente vê que está também começando a engrenar também dentro da educação também. Então, isso é muito bom. Não quer dizer que está 1000 maravilhas, não quer dizer isso não. Tem muita coisa para melhorar. Eu digo por mim aqui na Câmara Municipal. Estou desde o primeiro dia que entrei aqui melhorando uma coisa, melhorando outra, ainda tem muito o que se fazer. O próximo presidente que entrar aqui tem muita coisa para fazer. Não vai dar tempo de eu fazer tudo que precisa, mas já melhorou bem, nós estamos melhorando. E serviços urbanos. A gente, que nem o Paulo foi elogiado aqui por 2 vereadores. O Paulo tem demonstrado também um trabalho bom lá. Assim, não resolve aquilo que não leva para ele, ou que não chega até ele, mas tudo que chega até ele está atendendo, tem me atendido, tem atendido os vereadores aí. Isso tudo, se o funcionário começou a engrenar, é porque o prefeito está passando ordem e está dando certo, está começando a dar certo. Então, nós estamos aqui somando, a Câmara está somando. Não quer dizer que o vereador vem aqui e cobra, o vereador é ruim, não é não. Eu sempre falo uma coisa aqui, você já pensou se nós não tivéssemos dor? Calcule só, ninguém sentisse dor de nada. A gente ia apodrecer e não sabia que estava doente. Entendeu? Então, quando uma pessoa critica o Laerte como presidente da Câmara, para mim é um elogio. Porque, tem que ver o que está acontecendo, o que eu estou errando. Vamos tentar consertar. É a mesma coisa da doença. Mesma coisa da doença. Se você fica doente, você está sentindo alguns sintomas. Isso é interessante. Está passando prazo já, né? Isso é muito interessante. Porque aí a gente vai tomar o remédio e vai curar e vai melhorar. Eu só sou presidente. Tem muitas coisas aqui, mas não vai dar tempo. Deixa para outro dia. Então, vamos lá. Acho que acabou, né? Nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente sessão. E agradeço a audiência de todos. Uma boa noite.